Ei, bora conversar. A partir de agora, aqui na sua TV Oasis, a gente traz o tema aqui, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E nós, né, estamos aqui para falar também dos 26 anos da APAE aqui do município de Oroz. E para conversar com a gente, a autodefensora Carla e a professora Luciana da APAE aqui de Oroz. Sejam bem-vindas à TV Oasis e ao Pode Conversar. Tudo bom com vocês? Tudo bem, Josenberg, nós que agradecemos, né, estar aqui. Eu, mais uma vez, com o mesmo tema, inclusão, então, assim, nos enche de felicidade. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo. Agradeço demais o convite. E é sempre uma honra, um autodefensor, né, participar sobre um assunto que vai tratar da inclusão e da equidade em questão das pessoas com deficiência na sociedade. E a semana começa de 21 a 28 com uma programação bem extensa, né, Carla? Carla e Luciana. Falem um pouco para a gente dessas atividades que aconteceram e ainda vão acontecer porque a gente está neste sábado, né, fazendo aqui o podcast, mas a programação continua. Isso, Josenberg, ela vai perdurar durante a semana, demos início hoje, dá uma paradinha por conta do feriado, mas na semana que vem, todos os dias, haverá programação voltada para essa semana que ela é tão esperada e tão aguardada por nós. Nós sabemos que o assunto inclusão ele é para todos os dias, mas essa semana ela é diversificada, ela é diferenciada, né, que a gente trabalha com ela, e a APAE tem autonomia de fazer esta programação para toda a semana, porque todas as APAEs estão trabalhando essa semana da pessoa com deficiência. Então, assim, é de grande valia à sociedade saber o que está acontecendo no nosso município através da nossa instituição. Hoje, qual é o maior desafio hoje para a inclusão hoje, na sua opinião? O que falta? O que já avançou? Josenberg, eu estou aqui como educadora, mas também estou como mãe atípica. E nós já tivemos vários avanços. Uma é estar com uma pessoa com deficiência no mesmo ambiente que nós, né, que tem o poder de fala, que nós sabemos da história das pessoas com deficiência, o quanto é difícil elas chegarem a algum lugar. Justamente vem trazendo no lema que a deficiência não define. E, assim, a gente busca a cada dia se aprimorar, trazer para as pessoas informação. Agora, eu falo como mãe, o importante do chamamento à sociedade é sobre informação. A informação ela é libertadora e ela para e barra, principalmente, preconceitos, discriminação, achismo, que são coisas que, além da deficiência, elas começam a machucar um pouco. E vai da pessoa com deficiência, vai para a família da pessoa com deficiência. E o papel da APAE é justamente esse, é acolher a família, é acolher o educando, é dar espaço, vez e voz a ele, é preparar ele para a sociedade. E a gente vê hoje a inclusão em todos os setores, né? Desde a arte, a cultura, na parte profissional, né, Carla? Hoje em dia, a inclusão hoje a gente se vê muito mais presente na sociedade. E a Isso. gente não via isso antigamente. No passado, eu me lembro quando a PAI começou um trabalho lá atrás, foi um desafio gigantesco. E 26 anos depois, a gente está aqui hoje falando com mais liberdade da palavra inclusão. Isso mesmo, Josenberg. E sendo assim, bem realista mesmo. Antigamente, quando a APA ia se apresentar, as pessoas iam porque iam rir. Os meninos da APA iam proporcionar risos. Mas hoje em dia você vê, passam uma semana no Rio de Janeiro, se apresentam em grandes palcos, abrem vários congressos que tem no nosso município, já foram chamados para a Semana do Município, então vai ganhando espaço, vai se moldando, a instituição vai moldando aquelas pessoas, você vai descobrindo os talentos e vai Certeza, inserindo. certeza. Carla, e como foi para você e a equipe da APAI
representar não só o Oroz, mas representar o estado do Ceará lá no Rio de Janeiro. Como foi para você essa experiência? Olha, para mim foi uma experiência bastante desafiadora, mas uma experiência assim maravilhosa. Pois não é todo dia que você viaja para o Rio de Janeiro, né? Certeza. E assim, foi a primeira vez que a APAI foi a um festival a nível nacional. A primeira vez que a APAI de Oroz quebrou mais uma vez barreiras ali contra o preconceito, contra tudo, né? E assim, foi muito desafiador, por quê? Porque lá existiam várias bandas, existiam várias pessoas assim maravilhosas, bandas completas, pessoas com vozes incríveis, mas com a nossa dedicação e persistência para mostrar que nossa limitação não nos define, a gente conseguiu chegar lá. E todo mundo perguntava: "Vocês são da onde?" Eu falava: "Eu sou da terra de Fagner." Quem é Fagner? Muita gente não conhece, né? Inclusive quem mora assim em São Paulo, tem gente que nem sabia que Oroz existia. Quando eu falava, achava que era uma vila. Então, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu pude levar para as pessoas a nossa cidade, um pouco da nossa cultura, e falar um pouco das pessoas que existem aqui, como Fagner, que foi tanto inspiração para a gente, né, que a gente usou a música dele no festival. Então, assim, foi uma experiência única. E espero participar mais vezes e mostrar para a sociedade mais uma vez que a gente é capaz. E a instituição APAI, ela continua com a sua missão de trazer amor, né? Eu sempre digo que é a instituição do amor. Isso. Todas as APAIs que eu conheci é o sentimento principal que eu vejo desde a porta de entrada até o último cantinho da instituição. A palavra sempre é amor e união. Essa é uma impressão diferente ou é realmente isso que acontece lá na APAI? É isso realmente que acontece. É um apaixone-se mesmo. Quando a gente chega, que você sente aquele retorno do amor que eles têm por a gente fica e não quer mais sair, Josenberg. Eu cheguei, fui com meu filho, ele tinha 7 anos, está com 19 anos, então faz mais de 10 anos que ele está lá, e vira-se um costume, vira-se uma família, né, até eu chegar a prestar serviço lá, e é mais apaixonante ainda. Carla e Luciana, me diga uma coisa. No passado, a gente via muito uma resistência, até mesmo das famílias, de trazerem, né, seus entes para a PAI. Essa resistência diminuiu? Como é que você vê essa resistência hoje em dia? Ela ainda acontece, Josenberg. As famílias, elas ainda são aqueles que barram o direito, né, das pessoas de serem inseridas no local em que eles vão se identificar. Mas diminuiu, nós já avançamos muito. Os exemplos vão chegando e as famílias vão se abrindo, né? Nós estamos em era de internet. Você sabe que você forma um grupo ali, você leva informação, você já chama a atenção. Então, nós avançamos muito. É tanto que toda semana chega educando. 2, 3, 2, 3. Não tem semana em que a PAI não faça uma matrícula. E as famílias, elas têm que aprender a trabalhar junto com essa pessoa com deficiência. Porque, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Esse é o primeiro passo dessa jornada. E o que eu vejo muito é essa falta de aceitação inicial da família. Pois é, eu aceito, aí eu preparo, eu abro a porta e vamos sair todo mundo junto. Porque se não houver essa união, se não houver esse pensamento, principalmente das mães atípicas. Tem pais atípicos que cuidam como se fossem as mães, mas a maioria são as mães. Você vê acompanhamento em consulta. São as enfrentantes da batalha. Isso, da batalha. E assim, nós não somos eternas. Se cada mãe colocasse na cabeça: eu não sou eterna, eu tenho que preparar o meu filho para a sociedade, as coisas mudariam, Josenberg, porque Com às certeza. vezes as mães, elas se prendem muito e prendem os meninos, e isso acaba prejudicando. Esse é um pensamento que vem dos nossos bisavós, dos nossos avós, mas como a gente já dizia antes, a gente tem que preparar os filhos da gente para o mundo. Isso. Para o mundo. E o mundo é muito, mas muito cruel.
Demais. Então, as famílias têm que aprender esse preceito básico da vida. Justamente. Eu preparei os meus para a vida. Né? Eu e Carla temos um vínculo. Carla é minha filha. E esse ano, Carla decolou para a faculdade, né? Que foi um orgulho, foi uma quebra de paradigma muito grande. Estuda na cidade de Sousa, na Paraíba, fazendo direito. Então, sempre foram nós três em casa, e de uma hora para outra eu estava colocando Carla no Antopic e mandando sozinha, onde eu fazia quase tudo por ela. E agora ela tem que caminhar com as próprias pernas, traçar o caminho dela, o futuro dela. Tudo depende dela agora. Justamente. E o tema desse ano ele é muito importante, pois o tema é deficiência não define, oportunidade transforma, inclua nossa voz. E entrando novamente no assunto em questão às famílias, que muitas vezes têm aquela certa resistência de levar os seus filhos para a pai, eu acho que as mães precisam entender que a deficiência não define o filho dela e que oportunidades precisam ser dadas para que aquela criança se torne um adulto que possa conviver em sociedade. Porque se minha mãe não tivesse me dado a oportunidade ou ela tivesse colocado na cabeça dela que a deficiência poderia me definir, quem eu seria hoje? Eu não seria ninguém. E hoje, graças a Deus, eu sou uma jovem de 19 anos que mora em outra cidade. Atualmente estou aqui por conta dessa semana, né? Sou autodefensora estadual. E estou numa faculdade que muitas pessoas acreditam que pessoas com deficiência não podem chegar a esse patamar. E não é uma faculdade qualquer, é uma faculdade a nível federal, que é a Federal de Campina Grande. Não é fácil de entrar, mas é uma coisa que as mães precisam colocar na cabeça. Que se ela der ajuda, ela der apoio e ela der oportunidade para que o filho dela consiga quebrar essas barreiras atitudinais que ele vive, ele pode chegar onde ele quiser, porque deficiência não define. Sem sombra de dúvida. A gente começa a conversar e o tempo passa muito rápido. Para a gente encerrar essa nossa conversa, Luciana, qual mensagem que você deixaria, não só o público que nos acompanha pelo Brasil afora, mas em especial o nosso público aqui do município de Oroz, nessa semana que o Brasil inteiro aborda esse tema tão importante? Qual a mensagem que você deixaria para o nosso público? Eu fazia um chamamento à sociedade, Rosenberg, a conhecer as pessoas com deficiência, a informação. Hoje em dia nós temos na palma da mão o que nós quisermos saber, para não chegar a ponto de precisar você estar ali com explicações tão óbvias que às vezes você perde tempo, né, com outras coisas que seriam mais importantes. E é isso que a sociedade de Oroz, políticas públicas, temos jovens capacitados que têm vontade de entrar na área do emprego, que têm vontade de trabalhar. Então, nós precisamos de políticas públicas, de pessoas públicas, de amigos, de família, que abracem essa causa junto conosco. Carla, e qual a mensagem que você deixaria? A mensagem que eu deixo é que, para que a sociedade ela entenda que hoje o acesso à informação ele é muito amplo e que você não precisa ser uma pessoa preconceituosa, mas ser uma pessoa que vai abraçar aquela causa, que vai respeitar, que vai levar essa pauta para outros lugares para que outras pessoas possam conhecê-la. Pois a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela vem com isso, para levar para a sociedade informação, para que a sociedade repasse para outras pessoas, para que o preconceito seja diminuído e a inclusão seja feita de forma verdadeira. Pois a inclusão é um direito fundamental, né? Recado foi dado para você que nos acompanha aqui na sua TV Oasis. A partir de agora, a gente conta com você, com o seu compartilhamento, com o seu comentário. Manda esse nosso Pode Conversar para todo mundo que você conhece, para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possíveis, para que entre no coração e do coração comecem as ações, tá bom? Carla e Luciana, muito obrigado por conversar aqui com a gente da TV Oasis, e o nosso Pode Conversar conta com você a partir de agora. Compartilha aí!